Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 49. Estudos de corte técnico 2. Aplicações por regiões em sólidos geométricos e peças mecânicas. Durante nossos estudos nessa aula, iremos complementar a segunda parte da aula anterior, quando estudamos corte técnico 1, tipos de cortes por regiões, em sólidos geométricos retilíneos e estudos de achuras. Vejamos agora mais um exemplo de corte por regiões para fixar nossos estudos. Alguns tipos de cortes em peças mecânicas, conforme normas da ABNT, com presenças marcantes de achuras. Quero salientar que não é preciso desenhar essas peças em estudos, e sim identificá-las através dos tipos de cortes, seus nomes científicos, suas vistas no plano e etc. Analisaremos alguns exemplos de peças no primeiro ou terceiro diedro, preferencialmente no primeiro. Atenção! Usaremos alguns exemplos semelhantes aos da aula passada, quando estudamos corte técnico 1, no percurso dessa aula, uma vez que trata-se de conteúdos do mesmo assunto. Ok? Vamos lá. Representação, interpretação, corte técnico. Bom, observe uma pequena ilustração onde mostrarei bem claro o que vem a ser ou o significado de corte técnico. A princípio, entenderemos dessa maneira simples, facilitando assim nossos estudos, ok? Observe, na letra C, tem uma seta vermelha em cor vermelha em movimento. Eu vou dar um pequeno corte nessa letra, observe. Então eu tirei uma parte da letra e visualizei que dentro da letra C tem um parafuso. Então corte técnico significa, a princípio, isso: retirar uma parte superficial e retratar o seu interior, ok? Corte técnico, definição NBR 100-670. Bom, o que vem a ser um corte técnico? Corte técnico significa retirar superfícies ou camadas de proteções com objetivos de retratar ou mostrar partes internas de motores automotivos e outros, ou simplesmente de uma peça mecânica isolada, conforme necessidades, destacando-se dessa maneira regiões ou partes do seu interior, detalhes e ou conexões. Em casos específicos, analisa-se suas composições, os materiais usados, ou seja, os tipos utilizados em suas fabricações físicas, através das achuras ou texturas representativas em aço, ferro, cobre, alumínio, ouro e outros. Cientificamente, suas retratações em perspectiva projetam cortes como cotas de dimensionalidades, vistas laterais sombreadas em vistas isométricas, para definir melhores conhecimentos em visões nas três dimensões.
Sugiro mais estudos em sistemas diversos, onde serão necessários para perceberem maiores detalhes e mais aproveitamentos em desenvolvimentos CAD. Representação, aplicação de corte técnico. Vejamos nessa ilustração de um corte por região ou regiões, de um outro exemplo de corte semelhante ao da aula passada, quando analisamos parte do interior de um motor automotivo, ok? Observe, vou remover a parte superficial, certo? Está aí um automóvel, sobre ele 3 regiões em destaques. Vou remover essas 3 regiões. Vou abrir agora o capô deste automóvel e vou analisar uma região específica. Observe, abri o capô, certo? Vou sinalizar com a seta em cor vermelha, aquela mangueira de passagem de purificação do ar desse motor, certo? Circulei a mangueira, vou dar um zoom para aumentar de tamanho, certo? E vou ver as características dela e o que me interessa nessa peça, ok? Então, analisamos aí uma parte, ou seja, uma região deste motor, certo? Esse exemplo é semelhante ao vistos na aula 48, quando estudamos corte técnico 1, ok? Vamos ver outros exemplos a seguir. Vamos lá. Corte técnico, tipos de achuras. Antes, porém, de suas aplicações, vejamos alguns tipos de achuras ou texturas que serão aplicadas em regiões internas das peças em estudos ou outras para melhores entendimentos. Vamos refazer alguns sólidos já vistos em aulas passadas e na parte que sofreram cortes retrataremos um tipo de achuras correspondente, ok? Vejamos a seguir. Observe aí alguns tipos de achuras: metal em geral, ferro forjado, aço inox, madeira, alumínio, cobre e ligas e etc. Ok? Vamos lá. Corte técnico, ilustração. Vejamos agora exemplos de peças mecânicas com alguns cortes científicos aplicados, com ilustrações em movimentos, facilitando assim nossos entendimentos. Observe, temos aí 2 peças, peça A e peça A, ou seja, a mesma peça. Veja que vamos aplicar 2 cortes, o corte longitudinal vertical e o corte transversal. Esses 2 cortes, eles acompanham sempre um ao lado do outro. Ou seja, eles são geminados. Eles são aplicados sempre na mesma peça, um de cada vez. Observe, vou aplicar o corte longitudinal na primeira peça, certo? E vou aplicar o corte transversal na segunda, que é a mesma peça. Observe. Então, é uma peça que sofre 2 cortes consecutivos, um após o outro, ok? Vamos ver outro exemplo a seguir. Vejamos aí uma peça retilínea e vamos aplicar o corte tipo parcial. Observe onde está a seta piscando. Tem aí a peça, vou aplicar o corte naquele espaço, certo? E em seguida, vamos mostrar essas mesmas peças com essas partes superficiais removidas, ok? Vamos lá. Sequência. Como citei anteriormente, vamos aplicar os devidos cortes, ou seja, vamos remover as partes superficiais, ou seja, da frente, das peças em estudos. Observe, peça A. Eu vou aplicar o primeiro corte, o corte longitudinal vertical. Vejamos, vou remover a parte da frente. E vou aplicar também na peça A o corte transversal. E vou remover também a parte da frente, ok? Vejamos aí a segunda peça. É uma peça meio retangular, certo? E vou aplicar o corte nessa parte onde está a seta piscando. Vou remover essa parte superficial e vou destacar
parte interior de cada peça, certo? E com suas achuras presentes, ok? Vejamos outros exemplos a seguir. Vamos lá. Corte técnico. Ilustração. Segundo exemplo. Bom, acompanhe agora a ilustração de uma peça mecânica circular, onde sofrerá um corte chamado de corte completo ou também pleno ou total, certo? Observe que o plano passará dividindo-a exatamente ao meio, deixando aparente sua metade com suas achuras em metal visivelmente, ok? Observe com atenção sua ilustração, veja aí. Veja que o plano vai passar, vai dividir a peça ao meio e vai deixar só sua metade. Vou puxar para o lado a parte tirada e vamos destacar só a metade da peça com sua achura em metal aparente, ok? Corte técnico, ilustração. Terceiro exemplo. Nesse exemplo, sua ilustração acontecerá em uma peça mecânica retilínea com uma pequena concavidade, onde aplicaremos um corte denominado de meio corte. Observe que será retirada 1/4 dessa peça, deixando aparentes suas achuras correspondentes. Veja a sua ilustração. Extraí a peça, delimitei um espaço, ou seja, 1/4 da peça. Vamos retratar essa peça ao lado e retirar esse espaço delimitado. Observe, está aí a peça ao lado, certo? Vamos remover 1/4 dessa peça. Observe sua ilustração, certo? Removemos aí 1/4 dessa peça. Então está aí esse corte denominado de meio corte, ou seja, 1/4 dessa peça foi retirado, certo? Corte técnico, ilustração, quarto exemplo. Vejamos agora o corte concorrente, onde dois planos convergem. Observe, plano 1 e plano 2, retirando 1/3 da referida peça, deixando aparente suas achuras presentes. Observe. Veja a ilustração. Removi 1/3 da peça, certo? Então está aí o nosso corte concorrente. Essa peça se assemelha ou assemelha-se a um flange quando estudamos na aula 42, ok? Vamos ver outro exemplo a seguir. Corte técnico. Vejamos agora no campo da construção civil, ou seja, na arquitetura e engenharia. Aplicações dos cortes longitudinal e transversal. Vejamos primeiro o longitudinal vertical. Observe a construção civil, uma casa. Vou aplicar o corte longitudinal, ok? Vejamos a seguir essa mesma casa com corte transversal. Vamos lá. Vejamos agora o corte transversal na mesma construção, na mesma casa. Observe os detalhes da casa, certo? E vou aplicar o corte agora, o transversal. Veja. Então, esses cortes são semelhantes aos cortes aplicados em peças mecânicas, estudado anteriormente nessa mesma aula, ok? Bom, aqui concluímos nossos estudos sobre cortes técnicos. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!